Shalom, eu sou o pastor Ramiro Gonçalves. Neste vídeo nós vamos falar sobre como nos comunicarmos bem, como nos comunicarmos de forma santa, como evitar fofocas, contendas, brigas e perdermos nossas amizades porque de repente saiu dos nossos lábios uma palavra maldita. Eu espero que este vídeo te edifique. Não pule o vídeo, não saia pulando o vídeo para você não perder a linha de raciocínio. Porque o vídeo ele é praticamente um curso sobre nos comunicarmos bem, de forma santa, de forma pura diante de Deus e evitar contendas, brigas, fofocas, discussões, perder amizades e um montão de coisa, ok? Assiste o vídeo todo e deixe aquele like, deixe aquele gostei, né, abençoado, e também inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Então, vamos lá ao que interessa. Bem-vindo a este vídeo de estudo bíblico sobre armadilhas da comunicação. Como o apóstolo Tiago escreveu, nossas línguas, elas são pequenas, mas podem causar um mundo de iniquidade e podem estar cheias de veneno mortal. Tiago capítulo 3, versículo 6 até o 8. A Bíblia, ela lista muitas armadilhas comuns que Satanás prepara para nós. E um número surpreendente delas tem a ver com o que dizemos. Alguns podem fazer pouco caso do impacto do que dizemos, como sendo tipo meras palavras. Mas Deus nos diz que estamos sendo julgados por cada uma destas palavras. Nossa comunicação, ela é uma questão espiritual. Ela é um reflexo de nossos corações. É um reflexo da nossa alma. Ao compreender os perigos descritos neste estudo, aqui neste vídeo, podemos reconhecê-los e evitá-los em nossas conversas diárias. Esperamos que a sabedoria bíblica registrada neste vídeo beneficie você grandemente em relacionamentos aprimorados agora e também na eternidade, ok? A Bíblia tem muito a dizer sobre nossos relacionamentos, incluindo como nos comunicamos, como ouvimos os outros e o que dizemos e também não dizemos. Essas coisas podem construir ou destruir as conexões que temos com os outros. Deus nos diz como evitar muitas armadilhas comuns que podem prejudicar nossos relacionamentos. Stephen Covey, ele relata essa história no capítulo sobre hábitos 5, porque primeiro entender, depois ser entendido, em seu livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. O link está aqui na descrição para você poder baixar o livro, tá bom? Ele relata um fato bem curioso. Ele diz o seguinte: um pai me disse uma vez: não consigo entender meu filho, ele simplesmente não me ouve. Então Covey disse para ele: deixe-me reafirmar o que você acabou de dizer. Você não entende seu filho porque ele não quer ouvi-lo? Isso mesmo, ele respondeu. Então Covey disse novamente: deixe-me tentar de novo. Você não entende seu filho porque ele não quer ouvi-lo? Foi o que eu disse. O homem ali respondeu impacientemente. Então Covey disse: eu pensei que para entender outra pessoa você precisava apenas ouvi-la. Ele sugeriu, Oh, o homem disse. Aí houve uma longa pausa e o homem disse novamente: oh. Por quê? Porque uma luz começou a raiar na mente daquele homem. E aquele homem falou: ah, sim, eu entendo meu filho. Eu sei o que ele está passando. Mas o que eu acho, o que eu não sei, é porque ele não me ouve. Ele não me escuta. Então, esse homem não tinha a mais vaga ideia do que realmente se passava na cabeça de seu menino. Ele olhou em sua própria cabeça, pensando em seu próprio mundo, incluindo o seu menino e tentando resolver o problema. Esse pai, ele não se preocupava em ouvir e entender o seu garoto. Então, o que a Bíblia vai nos dizer sobre essas armadilhas da comunicação? Quão importante Deus considera o assunto da comunicação? Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e os que a amam comerão do seu fruto. Ainda em Mateus, no capítulo 12, no versículo 34 até o 37, diz: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no seu coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar
conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. No livro de Tiago, capítulo 3, versículos 5 até 8, diz assim: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Veja quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada também pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas e a língua? Nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. E nós precisamos tomar cuidado. E nós vamos falar muito sobre isso aqui neste vídeo. Se falamos sem pensar, muitas vezes exibimos os frutos de pensar sem Deus. Uma vez que Deus está julgando todas as nossas palavras ociosas, nós precisamos dar atenção cuidadosa às nossas palavras. Não ouvir pode ser uma armadilha de comunicação? No livro de Provérbios, no capítulo 18, versículos 2 e 13, diz assim: o tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifesta aquilo que agrada o seu coração. Quem responde a uma questão antes de ouvi-la é loucura e vergonha para ele. E Stephen Covey, ele aborda a falta de ênfase de nossa sociedade nas habilidades de escuta. A comunicação é a habilidade mais importante da vida. Passamos a maior parte de nossas horas de vigília nos comunicando. Mas considere isto. Você passou anos aprendendo a ler e escrever, correto? Anos aprendendo como. Mas e quanto a ouvir? Que treinamento ou educação você teve que lhe permitisse, ouvir de modo que você realmente, profundamente compreenda outro ser humano a partir do próprio quadro de referência desse indivíduo? Precisamos nos concentrar na outra pessoa e nos forçar a buscar a compreensão do seu ponto de vista antes de compartilhar o nosso. A Bíblia fala: é melhor ouvir do que falar. Qual é a maneira certa de evitar dizer algo errado? Provérbios capítulo 10, versículo 19 diz: na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. O que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das angústias. Ainda em Provérbios capítulo 21, versículo 23 diz o seguinte: manter a boca fechada é uma maneira segura de não dizer algo ruim. Mas não podemos passar pela vida sem nos comunicar, concorda? Provérbios capítulo 10, 19 esclarece que é uma multidão de palavras que geralmente causa o problema. Devemos evitar ser o quê? Excessivamente falador e tagarela. Também devemos ter muito cuidado para pensar antes de falar e escolher nossas palavras com cuidado. O que quer que digamos deve ser edificante com a intenção de refletir a natureza de Cristo e glorificar a Deus. O que o terceiro mandamento ensina sobre o que devemos e não devemos dizer? Vamos lá, Êxodo capítulo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ainda em Mateus capítulo 5, versículo 33 e 37 diz: outro sim ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. O nome de Deus é precioso e sagrado e merece mais alto respeito, embora a sociedade de hoje o use com tanta frequência de maneiras baratas e vis. Deus permitiu que o seu nome fosse usado em juramentos e promessas nos tempos do Antigo Testamento. Mas Jesus Cristo veio e disse aos cristãos que não jurassem. Devemos ser tão cuidadosos com nossas palavras e promessas como se tivéssemos jurado.
Porque como cristãos devemos representar a Deus honrosamente em nossas palavras e também em nossas ações, ok? O que a Bíblia diz sobre conversa desrespeitosa, suja ou abusiva? No livro de Êxodo, no capítulo 22, versículo 28, diz: a Deus não a amaldiçoarás, e o príncipe dentre o teu povo não maldirás. 2 Pedro 2, versículo 10 e 12 diz: mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades, enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Ainda em Efésios capítulo 4, versículo 29 está escrito: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas o que for bom para a necessária edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Efésios capítulo 5, versículo 4 diz: nem torpezas, nem conversas fiadas, nem gracejos grosseiros que não convêm, mas antes ações de graças. Nossas palavras devem ser respeitosas e edificantes, quer estejamos falando de Deus ou de outras pessoas, ok? O que o 9º mandamento ele nos ensina sobre a verdade e a mentira? Êxodo capítulo 20, no versículo 16, diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Provérbios capítulo 6, versículo 16 e 17 diz assim: estas 6 coisas que o Senhor odeia, sim, 7 são abomináveis para ele: olhar orgulhoso, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Efésios capítulo 4, versículo 25 diz: portanto, deixando de lado a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Apocalipse capítulo 21, versículo 27 diz: mas de modo algum entrará nela coisa alguma que contamine, provoque abominação ou mentira, mas somente aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Deus é um Deus de verdade, Deuteronômio 32, 4. E mentir é a antítese de sua natureza honesta e santa. Nosso mundo moderno não valoriza tanto a verdade. E é tão fácil justificar uma pequena mentira, não é verdade? Quando ela parece nos beneficiar? Pois é, mas Deus odeia mentir e não permitirá isso em seu reino. Então devemos ver através do engano e nos esforçar para evitar que mentiras saiam de nossos lábios. Tá joia? Então, como a Bíblia ela descreve a fofoca? No livro de Levítico, capítulo 19, versículo 16, diz: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, nem tomarás posição contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Provérbios, capítulo 16, versículo 27 e 28 diz: o ímpio escava o mal, e ele está em seus lábios como fogo ardente. Um homem perverso semeia contendas, e um sussurrante separa os melhores amigos. Ainda temos outros conselhos em Provérbios 26, 20 e 22. Na versão New Living Translation, diz o seguinte: o fogo se apaga por falta de combustível e as brigas desaparecem quando as fofocas param. Uma pessoa briguenta inicia brigas com a mesma facilidade com que brasas acendem carvão ou fogo acende a lenha. Que petiscos delicados são os rumores, mas eles afundam profundamente no coração de uma pessoa. Amados, a fofoca pode parecer deliciosa, não é verdade? Mas pode ser mortal, até para as melhores amizades. Muita gente está perdendo amizade por causa de fofocas. Fofocas e rumores podem se espalhar como fogo e podem ser igualmente destrutivos. Entendeu? Vamos ficar atentos a isso. O que a Bíblia diz sobre semear discórdias e causar ofensa? No livro de Provérbios 6,19 diz: Deus odeia a testemunha falsa que fala mentiras e o que semeia discórdia entre os irmãos. Provérbios 18,19 diz: um irmão ofendido é mais difícil de vencer do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um castelo. Nossas palavras podem ter um efeito devastador sobre os outros.
Podemos criar discórdia e ofender aqueles que confiam em nós. Depois, não podemos retirar as palavras. Fica difícil. Depois, para tentar reconquistar a confiança dessa pessoa, vai se tornar uma tarefa quase que impossível. Pois essas pessoas ofendidas, elas constroem muros de defesas para evitarem serem feridos novamente. Então, como é melhor, pensar em nossas palavras com antecedência e remover aquelas palavras pontiagudas e desarmar aquelas explosivas? Vai ser bem melhor. Ok? Como devemos lidar com as palavras ofensivas ou fofocas dos outros? Eclesiastes capítulo 7, versículo 21 e 22 diz: também não leve a sério tudo o que as pessoas dizem, para que você não ouça o seu servo amaldiçoando você. Por muitas vezes, também seu próprio coração soube que até você amaldiçoou os outros. Quando fofocas ou palavras ofensivas são dirigidas a nós, podemos lutar para evitar o ódio, a amargura e o desejo de vingança. Tanto quanto possível, devemos ignorar e tentar evitar ouvir essas coisas. Mas às vezes nos machucamos e precisamos lidar com essa situação. Considere as várias armadilhas abordadas neste vídeo. Não ouvir, palavrões, linguagem obscena, ocultar a verdade, fofocar, ser ofensivo ou se ofender. Qual é o problema que você mais precisa trabalhar? Faça anotações sobre quando este comportamento é mais um problema para você e pense em como você pode evitá-lo. Releia as escrituras que tratam dessa armadilha e peça a ajuda de Deus para superar o problema. Repita este processo até que com a ajuda de Deus você tenha esse problema sob controle. E se precisar, assista ao vídeo novamente até você ficar bem treinado em comunicar de forma santa. Ok? E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu gostei, inscreva-se, clique no sino e ative todas as notificações para você continuar recebendo mais vídeos aqui do canal do Pastor Ronildo Gonçalves, tá bom? Tchau! Até o próximo vídeo!